Seja bem-vindo ao canal Homem de Deus, o canal que tem o objetivo de se aprofundar nas Escrituras e no conhecimento de Cristo e da Palavra de Deus. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre o nascimento de Cristo, no Evangelho de Mateus, o capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. No vídeo anterior nós havíamos estudado o capítulo 1 do Evangelho de Mateus, do verso 1 ao 17, sobre a genealogia de Cristo. No vídeo de hoje estaremos falando sobre o nascimento de Cristo, continuando o vídeo anterior. A palavra de Deus nos diz o seguinte, o capítulo 1, verso 18 em diante. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Então nós podemos perceber que, lendo as Escrituras, lendo essa parte, nós acabamos de compreender que Deus, Deus ele faz as coisas, milagres, maravilhas, faz coisas que são loucura para o mundo. Na época de Maria, Maria poderia ser apedrejada, morta, por traição, ela poderia ser acusada de traição. Mas veja bem que Deus, ele faz milagres onde ninguém espera. Isso porque Deus, ele rompe paradigmas, ele quebra inimizades, Então nós podemos perceber que aquilo que não poderia acontecer com o outro, Deus fez ali em Maria, Maria achou graça diante dos olhos de Deus e Deus fez esse milagre, essa maravilha, diante mesmo deles se casarem, ela gerar, E a Bíblia ali fala que José era justo, José não queria que ela fosse apedrejada, não queria envergonhar ela, porque ela ficaria provavelmente solteira a vida toda dela. Se ela fosse deixada secretamente ali, se anulasse o casamento. Porque quem é que ia querer ter uma mulher que nem ela, foi acusada de traição, mesmo que ela não fosse apedrejada, fosse somente recebesse carta de divórcio? Quem queria querer uma mulher como ela? Mas Deus, ele sempre nos depara e nos prepara aquilo que é bom, aquilo que é agradável aos seus olhos, fazendo os seus milagres e as suas maravilhas. José não entendeu a princípio, até aparecer ali o anjo, ele vê que era realmente algo da parte de Deus, José ficou sem entender, se sentiu perdido, mas nós podemos ver que Deus, ele rompe com a sabedoria humana, com a sabedoria do homem, para mostrar que ele é Deus. E é exatamente porque Deus, ele rompe com a sabedoria humana, ele mostra que a sabedoria humana não é nada, que era necessário que Jesus nascesse de uma virgem. Era necessário que Jesus viesse, o Cristo viesse de uma virgem, não só por causa da promessa que Deus havia feito, de que o Emanuel, o Deus conosco, o Cristo escolhido, viria de uma virgem, não só por causa da promessa, mas era necessário que Cristo também viesse, porque assim como por causa de um pecado, por causa do pecado de Adão, o pecado foi passando de geração para geração como uma doença no sangue do homem, na carne do homem, assim também era necessário que Jesus fosse gerado pelo Espírito Santo e nascesse, que não fosse gerado como do costume humano, como do costume dos homens, mas que gerado por homens, mas gerado por Deus, pelo Espírito Santo, para que também Cristo nascesse sem pecado, não tivesse pecado, porque a Bíblia diz que Cristo não tinha pecado.
Ele foi tentado à nossa semelhança, mas com a diferença de que ele não tinha pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então nós podemos ver que mesmo com o nascimento de Jesus, Jesus já estava ali cumprindo as profecias. E Jesus sendo apresentado como cumpridor das profecias a seu respeito, porque era necessário que ele nascesse da Virgem para cumprir o seu propósito aqui na terra. Nós vemos no verso 21 que o anjo fala para José que o nome desse filho que nasceria a ele seria Jesus. Jesus no hebraico original, na linguagem original, em que o anjo disse isso para Maria e para José, né? Disse isso para José no sonho, nesse caso. O original quer dizer salvação. Então o nome Jesus quer dizer Salvador, salvação, aquele que traz a salvação. O nome de Jesus era muito comum na época, mas veja bem, quando o homem escolhe a salvação, nada acontece. Mas quando é Deus quem manda a salvação, então um milagre acontece. Então percebemos que o nome de Jesus era muito comum na época, muitos botavam o nome de filho de Jesus, porque foi se perdendo ali o significado, né, para o povo judeu da salvação, não era comum a eles. Então nós podemos perceber que ali quando o anjo fala que o nome dele vai ser Jesus, há algo especial sim, porque foi Deus quem mandou esse Jesus, essa salvação. Ao passo que muitos escolhiam o nome da sua família, dos homens, os homens escolhiam nomes para os homens de salvação, Salvador. Então nós podemos perceber que quando Deus faz, algo diferente acontece. Né? Quando é Deus que manda a salvação, ela é verdadeira, ela é poderosa. Então nós podemos perceber que mesmo no nascimento de Jesus, Jesus já estava ali cumprindo profecias, Jesus já estava impactando o ambiente, impactando a história de José, a história de Maria, a história de seus irmãos. Então nós podemos entender que quando é Deus que faz, né, Deus organizou tudo isso, né, fez essa promessa para Maria e gerou nela através do Espírito Santo Jesus. Nós podemos ver que quando é Deus quem faz, quando é Deus quem impacta o ambiente, nós vemos que as coisas mudam. A história de repente era para ser uma outra se Jesus não viesse de Maria. De repente para Maria e para José seria completamente diferente a história deles e de seus outros filhos. Mas nós podemos perceber que quando Jesus está na história do homem, quando Jesus está como esteve na história de Maria e de José, algo diferente acontece, coisas novas acontecem, né? Um milagre acontece. José nunca havia na sua vida falado com o anjo, nenhum anjo tinha falado com ele, mas quando Jesus estava na história de José, algo diferente aconteceu, né? O anjo falou com José, o anjo falou com Maria e fez a promessa de Deus. Então nós podemos perceber que Jesus ele impacta o ambiente, ele impacta a história, ele muda a história. E Jesus ele procura muitas vezes impactar e mudar a minha e a tua vida. Assim como na época ali com José e com Maria, ele estava impactando, mudando a história, mudando o futuro deles, o destino deles, assim também quer mudar o nosso destino, assim ele quer mudar a nossa história, né? Mudar completamente, porque quando o homem faz, nada acontece. Quando o homem faz é caminho de perdição, é caminho de morte, mas quando é Jesus que entra na história, se torna uma história de vida, uma história de luz. Por isso nos é necessário fazer que nem José fez. Quando ele deu ouvidos à voz do anjo, ele ia largar a sua mulher ali por causa dessa história, né? Por causa que aconteceu isso, que Maria engravidou. Mas nós devemos fazer que nem José, quando ele ouviu a voz do anjo, ele pegou e obedeceu à voz do anjo. E deixou Jesus nascer, né? Então muitas vezes nos é necessário deixar Jesus nascer no nosso coração, na nossa história, na nossa vida, nosso pensamento, mudando todas as coisas, tirando tudo do seu lugar e colocando no lugar que lhe agrada. Porque a criança, quando ela nasce, nós temos que nos organizar, né, de forma a cuidar dela, não pode fazer muito barulho, né, tem que ter todo um cuidado, todo um aparato. Assim também, para nós cuidarmos, espera que Jesus nasça em nossas vidas, em nossos corações, em nossa história, mude as coisas de lugar. É necessário também nós nos prepararmos, nós buscarmos aparatos, nós cuidarmos para que ele de fato esteja no nosso meio, nasça em nossos corações, esteja vivendo em nós, por meio de nós, na nossa vida, na nossa história. E então nesse vídeo falamos um pouco da história do nascimento de Jesus.
né? E que Jesus possa de fato nascer verdadeiramente no meu e no teu coração. Porque cada parte da palavra de Deus serve para mim e para a tua vida, para alimento da nossa alma. Até as mínimas coisas, como foi estudado anteriormente no vídeo anterior sobre a genealogia de Jesus, falou conosco. E também o nascimento de Jesus, e a Bíblia fala. Ela pode não ter boca, mas fala aos nossos corações e à nossa alma. Então que nós possamos nos alimentar dessa palavra. No próximo vídeo nós estaremos falando sobre a visita dos Reis Magos e dar continuidade ao nosso estudo no livro de Gênesis. Vamos estar estudando o Velho e o Novo Testamento, né? E para nos aprofundarmos na Escritura e aprendermos mais de Cristo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha, para que todos quanto precisam ouvir a palavra de Deus e querem ouvir a palavra de Deus, têm interesse na palavra de Deus, possam encontrar, seja no YouTube, no Google, ou você compartilha nas redes sociais. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.